João capítulo 13, verso de número 1, nós vamos ler esse texto muito precioso da palavra de Deus, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs uma água na bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: O que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: O Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, graça nós te damos nessa noite maravilhosa, nesse culto da família, em que chegamos para adorá-lo, cultuá-lo e bendizê-lo. E eu te peço, Senhor, que nessa noite a tua presença e o teu Espírito Santo esteja falando com cada casal, com cada coração, com cada familiar, com cada um aqui presente ou aqueles que estão cultuando online. Que o teu Espírito Santo me use, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome, a tua palavra, venha edificar, venha frutificar no coração de cada um dos teus filhos. Graça nós te damos, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar. O tema da palavra que o Senhor colocou no meu coração é viver na cultura da honra. Eu não sei se você para analisar ou perceber, mas parece que vivemos num mundo de desonra, num mundo que é comum desonrar as pessoas. Eu não sei se você para pensar, mas quando a gente vai brincar com alguém, tirar um sarro, falar de uma característica da pessoa, geralmente a gente não elogia que a pessoa tem 2 olhos, né? Ela tem aí uma boca, 2 orelhas. Mas quando a gente olha para a pessoa, a gente geralmente vai e chama ele talvez de careca, de algo que ele não tem, o cabelo. Você não vai e elogia algo que a pessoa possui. Talvez quando você vai brincar com um amigo que está um pouquinho acima do peso, ganhou aí uns quilinhos a mais, e você dá uma cutucadinha nele e talvez vai brincar com ele que ele está um pouquinho gordo. Algo, né, saliente aqui na lateral, um pneuzinho a mais que ele tem. Os nossos apelidos, muitas vezes, não é para enaltecer a pessoa. Às vezes é para tirar sarro, é para brincar, né? Às vezes lembrar que a pessoa tem um nariz um pouquinho maior, né, e avantajado, uma orelha um pouco maior. E na nossa cultura, às vezes a gente brinca e acha normal a gente simplesmente ir desonrando ou olhando a pessoa e brincando e tirando sarro. Por exemplo, não sei se você sabe, mas a Fórmula 1 é a competição dos melhores pilotos do mundo. Na Fórmula 1 tem 20 pilotos. Pilotos aí de excelência. Pessoas que começaram com o kart quando criança e foram campeões no kart. E nas outras, né, fórmulas, né, que vêm chegando até a Fórmula 1. E a pessoa vai ganhando, e depois ele chega na Fórmula 1. E quando, não sei se você sabe, cada semana ou num período, a Fórmula 1 vai para um país, num circuito, e todo o aparato da Fórmula 1 vai para lá. E é raro você ter no seu país um piloto de Fórmula 1. E quando chega num país que tem um piloto,
o povo faz festa, celebra, vai nos treinos, vai assistir a prova, e às vezes esse piloto é o 15º, 18º, o 20º. Bom, é difícil para nós brasileiros, porque a gente teve muitos bons pilotos, né? Ayrton Senna e tantos outros, né? Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, mas também outros como Felipe Massa, e alguém que a gente sempre lembra ou tira sarro, Rubinho Barrichello. Talvez quando você parar para lembrar do Rubinho Barrichello, você vai achar que ele não era um bom piloto. Mas na época em que ele dirigiu, ele estava na melhor escuderia, que era a Ferrari. Ele era o segundo melhor piloto do mundo. Mas para nós brasileiros, o que é? Rubinho Barrichello é devagar. Talvez você já recebeu um meme aí do Rubinho Barrichello no seu celular, né? Ou de alguma notícia atrasada ou alguma coisa. Porque nós, às vezes brasileiro, ou a nossa cultura, é muito da desonra. Às vezes a gente não para pensar. Mas talvez dentro da sua casa, você não pare para elogiar a sua esposa ou elogiar o seu marido. Porque o que é honrar? Honrar significa conferir honras, dar crédito, merecimento, exaltar, elogio. Então, honrar é você aí reconhecer e fazer algo bom para alguém. E muitas vezes, dentro do nosso dia a dia, a gente para, amor, que comida maravilhosa que você fez. Tem mulher que não cozinha, mas você cozinha, e cozinha bem. Às vezes, seu maridão cozinhou. Tem homem que não cozinha. Por exemplo, eu que estou falando aqui, na verdade eu faço pipoca, alguma outra coisinha, eu lavo a louça. Na louça, deixa que é minha. Aliás, minha esposa fala assim, vai lá que a louça está te esperando, né? A sua louça, a louça já tem até adjetivo, ela é minha já tomei posse da louça. Mas talvez seu maridão cozinhe. Você parou para elogiar ele? Parou para elogiar a esposa? Às vezes o seu filho arrumou o quarto. É raro quando acontece, né? Mas vamos imaginar que naquela semana arrumou o quarto. Você elogiou? A gente só muitas vezes vê o que a pessoa não fez. Aquela parte da casa que precisa arrumar, aquela porta fazendo aquele barulho lá, um chuveiro queimado, alguma coisa que faz ruim na casa para arrumar. Nem me fala, essas semanas agora, a minha filha trocou, ela estava numa kitnet, foi para outra kitnet, a gente fez a mudança dela, e o pai precisava instalar a televisão. Bom, instalar a televisão é simples, talvez para você, que é aí um marido de aluguel, que é um faz-tudo, que é um cara bom, com furadeira, com chave de fenda e tal. Mas para mim é sempre um desafio. Eu assumo a bronca e vou lá resolver. Mas não é tão fácil. Tanto é que quando, há anos atrás, que eu estava como pastor dos adolescentes, chegou o meu aniversário, eu estava feliz, animado. Meu aniversário, ganhar presente, o ministério ia me dar um presente, feliz. Aí no meio do culto, o pessoal vai dar um presente para o pastor, vejo que uma caixa bonita, embrulhada. Eu falei, nossa, caixa boa, sapato não parece que é maior que sapato, que tênis, né? Fiquei em dúvida. Na hora que a caixa chegou, fui rápido abrir e conferir. Na hora que eu vou abrir, é uma furadeira. Como assim uma furadeira de aniversário, né? Eu gostei tanto que eu deixei ela lá guardadinha, né? Procurar não mexer tanto nela. Não, eu usei algumas vezes lá. Mas eu ganhei uma furadeira, para você ver como era bom. E sou ainda, né? Estou profetizando para o futuro. Não, mas um pouquinho de dificuldade. Aí, peguei a TV. Vamos trocar a TV. E aí comprei o quê? Aquele suporte universal. Suporte universal, baratinho, tranquilo. E vou lá colocar a TV. E estava todo feliz. Achei o primeiro parafuso que apertava atrás da TV. Legal. Fui lá no suporte. Prendi o suporte.
Já estava sem uma porca lá, eu fui procurar na minha caixa de ferramenta, achei 2 porcas, raro, achei, coloquei lá a porca. Na hora que peguei a TV e fui colocar, errado. Não dava o ajuste, ali a TV passava reto no meio. Se prendesse um lado, ela ficava bamba, não ficava. Aí eu falei, esse suporte universal não vai rolar. Aí bato foto da TV e vou na loja procurar. Chego na primeira loja, nada. Na segunda, na terceira, na quarta, eu já estava a ponto de desistir. Falei, acho que tem algum sinal aqui nisso daqui, não é possível. Porque você ia em loja, procurar, eu já tinha olhado um monte de suporte. Aí na loja falavam assim, vai num serralheiro para fazer e adaptar, fazer um molde diferente. Aqui não dá não, hein? Não dá. Aí depois eu achei uma loja, né, a última, e eu fui à 5ª loja. E lá eu achei um outro universal, que tinha um braço de correr. Eu falei, esse aqui vai dar, não é possível. Isso aqui cabe TV de 23, acho, 20 e poucos polegadas, até 50, não é possível que não vai caber. A TV, que tem 29 polegadas, vai caber. Bom, levei. Na hora que levei, identifiquei o quê? O suporte para prender, que era uma chapa assim de metal, não dava o outro suporte lá que prendia. O parafuso ficava no meio, que não tinha espaço. Falei, e agora? Agora azedou, o que eu vou fazer aqui? Aí comecei a parar, pensar, falei, já sei, a furadeira. Vou pegar a furadeira, vou medir esse negócio aqui e fazer um furo. E vou resolver esse problema aqui. Tem que resolver, problema aqui da TV. E aí então eu já tinha ido uma vez, não tinha conseguido. Tinha ido outra vez, não tinha conseguido. Agora na terceira não é possível, a terceira eu preciso resolver. Aí voltei com o suporte, e aí comecei a pensar, agora, que parafuso que eu vou colocar? O que eu tenho que furar isso aqui? Eu não sabia. Qual o milímetro da broca lá que eu tenho que colocar na furadeira? E depois do parafuso. Aí vou numa loja de casa de construção, bato um papo com o vendedor, ele me fala lá o tamanho da broca, tal. Compro 2 parafusos novos. Eu falei, agora vai. Pegar a furadeira e furar, né? Aí beleza, aí eu saio com a Dani, a gente vai para um lugar, de repente eu vejo um cara passando, consertando um ventilador. Passando com o ventilador assim na mão, andando, falei assim, já sei, vou falar com ele. Aí fui bater um papo com, chama Joilson, fui bater um papo com o Joilson, Joilson, tô com um problema aqui e tal, não sei o que tem. Dá para você fazer um furo aí, tem uma furadeira? Tenho, pode trazer, tá no carro. Já peguei, levei, ele foi lá e beleza, furou. Agora é só ir lá colocar a TV e resolver o problema. Aí já estava agora com o parafuso correto, a porca correta, com o furo feito. Falei, não vai dar errado, não é verdade? E não deu errado. Aí eu fui lá e consegui prender a TV. Mas o ponto de tudo isso eu poderia simplesmente lembrar dos erros que eu tive, não é verdade? Pensa no desafio de colocar aquela TV. Talvez para você é simples, mas sempre quando tiver um problema por mim, ora, né? Deus dá graça. Mas aí eu fui lá e fiquei tão feliz. Falei assim, amor, agora eu preciso de um elogio. Agora você vai falar, amor, você conseguiu colocar essa TV aí, ei, tal. Mas consegui. É muito fácil eu parar para lembrar e lembrar do quê? Do parafuso a mais que eu comprei, daquele suporte universal que eu comprei a mais, porque o outro eu dei um jeito, mas aquele a mais, ou no erro do processo. E a gente não parar para dar a honra devida de algo que aconteceu. Às vezes a gente olha para o defeito do marido, da esposa, do filho e foca no defeito, não é verdade? Mas a gente tem que focar em algo bom que vai acontecer. Porque quem aguenta alguém no seu pé o dia todo, falando do teu defeito, falando talvez que você precise ir na academia, você não comer aquele docinho, aquele chocolatinho abençoado com café. Você fala, não, corta o chocolate. Assim, bom, quem aguenta? Mas nós precisamos ter uma cultura de honra. E esse texto que eu queria trazer aqui para vocês, é um texto que para mim mostra a diferença que eu e você podemos ter para viver num ambiente de honra.
num ambiente que é um ambiente que vive uma cultura de honra, diferente muitas vezes do que o mundo vive, muitas vezes do que a gente está acostumado desde criança a viver, tirando sarro, simplesmente apontando o defeito, o apelido, o erro, o problema. Mas agora, honrar e olhar as coisas boas. E para que a gente possa compreender com exatidão o texto é um texto muito conhecido. O texto é de João capítulo 13, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. Talvez você conheça essa expressão, esse texto, já leu na Bíblia a história de humildade, de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Mas talvez o que você não para pensar é o problema que tinha na época. Vamos parar para pensar, Lucas capítulo 22, verso de número 24, depois você lê aí em casa ou veja, Lucas diz para nós qual era a conversa dos discípulos antes desse momento em que Jesus lava os pés. Quando os discípulos estão indo lá para a Páscoa, a conversa era assim: quem é o maior? Quem é o discípulo maior? E eles estavam, é Pedro? É Tiago? É João? Quem é? E talvez na conversa dos discípulos seriam, João talvez viraria e falaria assim, eu sou o discípulo que Jesus ama. Talvez Pedro falasse assim, eu andei sobre as águas. Como não? Sou eu. Talvez Tiago chega, eu sou o filho do trovão. Não é possível. Eu sou o maior discípulo. E a conversa era quem era o maior discípulo. E é claro, ceia é um jantar. Jesus e os discípulos vão jantar. E ao jantar, era costume da época, você lavar os pés. E quem lavava os pés era o escravo, o servo, o menor. E aí você imagina os discípulos chegando para a ceia, uma turma grande, e ao chegar, um teria que lavar o pé. E a discussão não era simplesmente quem era o maior, é querendo saber quem é o menor, porque o menor tem que lavar o pé. O menor agora vai ter que lavar o pé de todos os discípulos. Por quê? Porque quando eles sentavam na mesa antigamente que Jesus comia, não tinha cadeira. Eles sentavam praticamente no chão ou em tapetes. E ao sentar no chão, em tapetes, um ao lado do outro, e as mesas eram baixas, se a pessoa está com o pé sujo, é anti-higiênico, é ruim, é mal. Você está comendo ali, a pessoa com o pé sujo, pé com terra, com cheiro. Por isso era comum na época se lavar o pé ao sentar sobre a mesa. Higiênico, momento de se alimentar e ter comunhão. Agora, quando os discípulos estão discutindo quem é o maior, quem é o menor, para que se lavasse o pé, imagina Jesus sentado, vendo a discussão, e sabe quem levanta? Jesus. Jesus levanta, pega a bacia, pega a toalha, pega a água e vai lavar os pés dos discípulos. Você imagina como é que os discípulos não ficaram? Jesus é que levanta. O maior se faz como o menor. Pega aquela bacia num sinal de honra, mas também num sinal de humildade, e vai lavar os pés dos seus discípulos. Pensando nisso, eu comecei a pensar, quem eu e você, de acordo com as Escrituras, precisamos honrar? O texto de Isaías, capítulo 42, verso de número 12, diz assim: deem honra ao Senhor, anunciem a sua glória nas terras e no mar. Eu e você, em primeiro lugar, devemos honrar a Deus. Eu e você temos que ter uma cultura de honra que glorifica a Deus acima de tudo e de todos. Se você não honrar a Deus, talvez você não vai saber honrar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, o seu funcionário, o seu patrão, as pessoas que convivem com você. Porque o princípio da honra é de cima para baixo. E eu e você precisamos saber honrar. A quem? A Deus em primeiro lugar. Como está a tua vida? Você tem honrado a Deus? Você tem se desviado do mal, do pecado,
da mentira, do engano, desviado, honrado a Deus, com relação à leitura bíblica, à oração, ao jejum, à prática de adorar a Deus. Não é porque simplesmente alguém está te obrigando, seu marido, sua esposa, o pastor, ou uma culpa que você está na sua consciência, mas é porque você ama a Deus e deseja honrá-lo de todo o teu coração. E infelizmente eu não posso honrar a Deus por você, eu não posso honrar a Deus pela sua família. Você precisa honrar a Deus, você precisa ter uma atitude de reverenciar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor Jesus. Para que possamos viver uma cultura de honra na nossa vida, precisamos dar honra a quem é devido. E aqui, eu e você, precisamos ter uma vida que honre a Deus. Amém? Com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com as nossas palavras. O segundo ponto que eu gostaria de trazer de honrar é Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Honre o casamento, honre a aliança que você fez com teu marido ou com a tua esposa. Honre. Honrar é ser fiel. Ser fiel é não simplesmente não adulterar. Ser fiel é ser verdadeiro. Ser fiel é viver uma vida na verdade, honrando. Há muitas esposas ou alguns maridos que às vezes desonram, quando estão distante do marido ou da esposa, o seu cônjuge, falando mal. É desonrar. Eu não sei se você sabe o texto de Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, vai dizer no verso de número 20, que o marido da mulher virtuosa, quando vai à porta da cidade, os anciãos o honram, porque a mulher fala bem do seu marido, e por isso o marido da mulher virtuosa é honrado. Eu e você precisamos honrar o nosso cônjuge, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. E quando a sua sogra, ou quando a sua mãe pergunta, como está o casamento? Você já vai fritando seu cônjuge? Já vai falando mal? A gente tem que lembrar que a gente precisa honrar o cônjuge. Nas rodinhas, dos amigos, no trabalho. E honrar um ao outro é isso. É enaltecer, é falar bem. É honrar o casamento sendo fiel, sim, mas falando a verdade e promovendo um ao outro. Será que você está precisando honrar mais sua esposa? Honrar mais seu marido? Nesse tempo de honrar, eu tenho procurado exercitar, porque é um exercício. Às vezes a nossa mente vai, no dia a dia, vai começar a lembrar de coisa que o cônjuge faz que irrita. E quem é casado sabe. O marido sabe irritar a esposa sabe irritar o marido. Sabe ou não sabe? Sabe aquele ponto que a gente fica nervoso. Aquela reclamação, aquilo que vai tirando a gente do sério. Às vezes você quer chegar na hora na igreja e a esposa está tranquila, tomando aquele banho, tranquila, está lá colocando aquela roupa, eu não sei se eu vou com essa ou com aquela, vou maquiar, e o marido já assim, vamos, amor, vai chegar atrasado de novo, não é possível, vamos. Aí começa. E se um ou outro não tiver um domínio próprio, você vai querer vir que nem o Ayrton Senna, então, acelerando. Mas, ou ficar nervoso, ficar irritado, assim, você sempre atrasa, não tem um. E a gente começa a falar, começa a externar coisa não tão legal. Agora, a gente precisa conviver e saber lidar. A mulher, se ficar pronto mais cedo, ajuda, hein? Ajuda ou não ajuda? Ajuda, ora pela sua esposa. O maridão, se reclamar menos também, fica, porque senão fica de bico, entra no carro, fala nada, e só acelera, Liga o som lá e vem quieto.
Mas a gente às vezes sabe o que irrita um ao outro. Sabe. Vamos honrar o matrimônio? Honrar na fidelidade, no amor, na palavra, nas atitudes. O terceiro ponto de honra que eu quero trazer para vocês é honre os seus pais. Verso de número Êxodo 20:12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, te deu. Está chegando aí o Dia das Mães. Você já está preparado para honrar sua mãe? Para preparar algo para ela? Para fazer algo? Para dar um presente? Uma palavra? Eu comecei, ao preparar esse texto, começar a lembrar de coisas dos meus pais. Meu pai, da minha mãe. E há tantas coisas que o meu coração se encheu de alegria. Mas hoje, eu comecei a agradecer a Deus pela minha mãe, por desde pequeno ela me levar na igreja, e eu conhecer a Deus e os caminhos do Senhor desde criança, que eu me entendo por gente, eu ia na igreja, em escola dominical, frequentando a casa do Senhor, e eu sou muito grato a Deus por tantas coisas da minha mãe, mas eu me lembro dessa, e eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe. Aliás, ela está até aqui no culto, e eu queria que você desse uma salva de palmas aí, porque minha mãe é alguém muito especial. O Dia das Mães está chegando, mas você é bênção. E eu sou muito grato a Deus pela sua vida, por me abençoar e me conduzir nos caminhos do Senhor. Você tem honrado seus pais? Honrar ao pai e à mãe não é porque o pai e a mãe é bom ou é mal. Às vezes seu pai não é bom. Às vezes seu pai ou sua mãe não é boa, é má. Às vezes te fez sofrer. Você tem trauma, talvez, da sua infância. Coisas que te machucaram. Mas honrar, a gente vai ver aqui sobre o tratamento de honra, não diz respeito a quem é a pessoa, diz respeito a quem eu sou. Eu sou filho de Deus, por isso eu honro. Não é porque o meu pai merece ou minha mãe merece. É porque eu entendo quem eu sou, eu honro as pessoas. Eu honro, porque se você não honrar o seu pai e sua mãe, como você teria chegado a esse mundo? Seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, como você também não é perfeito. Você tem os seus defeitos, mas há espaço no teu coração. Se os seus pais estão vivos ainda, honre-os. Se a sua mãe ainda está viva e você vai celebrar o Dia das Mães, honre ela. A palavra do Senhor diz que é o primeiro mandamento com promessa, que Deus vai estender os seus dias e os seus anos aqui na terra. Honre mais seu pai e a sua mãe. A gente precisa ter uma cultura de honra. Às vezes a gente inconscientemente ou externa, dizendo que os nossos insucessos é devido ao nosso pai e nossa mãe. Talvez você fale que esse jeito seu de não perdoar, esse jeito seu com alguma área ruim, você simplesmente diz que é do seu pai e da sua mãe, os culpando. Você teria muitos motivos, e eu também, de lembrar de coisas ruins. Mas honrar é enaltecer. Honre seu pai e a sua mãe, independente da cultura, da formação, se é bom ou se é mal. Honre, porque depende de você honrar. E 1 de Pedro 2,17 traz para mim aqui o quarto princípio de honra. Honre ao Senhor, honre o casamento, honre os pais. E 1 de Pedro 2,17: tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Trate todos com honra. Eu e você, se somos cristãos, semelhantes a Cristo, se somos chamados de filhos de Deus, se somos aqueles que é seguidor do Senhor Jesus, precisamos honrar a todos. E para que eu e você possamos honrar a todos, eu volto aqui no texto de João, que lemos, capítulo 13. Como Jesus, sendo Deus, sendo rabi e mestre, se coloca na posição de escravo e servo e serve os seus discípulos lavando-lhe os pés. Porque, verso de número 2 e 3, verso de número 3,
João 13:3 diz assim: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e que voltava para Deus, levantou-se, tirou a vestimenta, pegou a toalha e cingiu com ela. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos. Jesus sabia a sua identidade correta, a identidade de filho de Deus, sabia quem era o seu Pai, e porque Jesus sabia quem ele era, ele poderia sim pegar aquela bacia e lavar os pés, porque um filho de Deus sabe quem é. Portanto, não depende dos outros, depende de você honrar as pessoas, depende da tua filiação com Deus. Não depende simplesmente do teu marido ou da tua esposa você honrá-lo, depende de você honrá-lo, porque a tua filiação com Deus não depende dos seus pais, depende de você. Jesus sabia quem ele era, e ao saber quem ele era, ele honrava os seus discípulos e as pessoas que conviviam com ele. Será que nessa noite a gente não precisa de um bálsamo, de um banho de honra, de um banho de reconhecimento, de um banho de humildade, de um banho de olhar para o lado e reconhecer as pessoas e honrá-los? É muito fácil você reclamar do seu patrão, do seu salário, mas você já parou para honrar? Não é a qualidade se o seu patrão é bom ou mau, é você, como filho de Deus, que deve honrar. Há dois tipos de honra. Uma honra falsa, que talvez hoje em dia é tido como network. Talvez você chega do lado de alguém e elogia, fala bem, porque você quer ter um relacionamento. Talvez porque você está interessando e quer namorar, então você chega e agrada. Talvez você trate alguém bem porque quer ser amigo, porque quer fazer um negócio, ou porque espera levar uma vantagem comercial de um negócio, e você honra. Mas você honra porque você tem um interesse, ou algo que possa vir com esse relacionamento. E há muitos que fazem isso. Mas a verdadeira honra não está em quem você vai honrar, está em você. Portanto, você pode honrar um mendigo e um doutor, porque não é a qualidade de quem você está honrando, é a qualidade de quem você é. E se você é filho de Deus, você deve amar a Deus e amar o teu próximo, você deve honrar as pessoas. Portanto, tem pessoas que acham que estão numa posição superior porque tem dinheiro, e não honram uma pessoa que lhe serve num restaurante, alguém que te serve em algum lugar, ou uma posição que na sociedade é dita como inferior, e a pessoa não consegue honrar. Sabe por que não consegue honrar? Porque não é a pessoa, é você. Se você estivesse diante de um presidente, de um governador, de um prefeito, você teria toda uma formalidade, honraria, usaria as palavras, seria mais educado. Mas e do lado da sua esposa? E do lado dos seus pais, dos seus amigos? Qual é a diferença? A diferença não é como você está com um governador, ou com alguém que você ache que numa cadeia social ou financeira esteja abaixo de você. A relação está em você saber quem você é. Jesus, ao honrar os seus discípulos, ele ia honrar um que ia trair ele, que ia vendê-lo, e que talvez na nossa consciência não merecia ser honrado. Judas Iscariotes merecia ser honrado? Na nossa consciência, no nosso código moral de ética, não. Você teria honrado Judas? Você teria? Não. Eu teria? Talvez não. Porque muitas vezes nós agimos por causa do outro. Mas eu quero externar o seu coração nessa noite. Não é a pessoa, é você. Vamos restaurar uma cultura de honra. Não é porque a tua esposa é a melhor esposa, mas é porque você é o melhor marido. E porque você é o melhor marido, você vai abençoar essa mulher. E você, mulher, não é porque o teu maridão aí é tudo de bom, é porque você é a esposa. E você vai falar assim: eu vou fazer a vida desse homem uma bênção.
uma bênção, um pedacinho do céu aqui. Ele vai estar quase com um querubim ungido do lado, uma anjinha do lado. Não é porque é ela ou é ele, é porque é você. E não é porque o teu pai, a tua mãe merece, é porque o quê? Você é um filhão, uma filhona abençoada, vai abençoar o seu pai, vai orar, vai limpar a casa, ajudar a limpar a casa. Não é possível. Os filhos parecem que estão em hotel, não parece? Parece que chegou, mãe, que hora sai a comida? Pai, estou precisando de uma grana aí, hein? Faz um pix. Pô, tá tudo muito fácil. Não é possível estar no hotel, filhão, a filhona. Não, mas vamos honrar mais, não é verdade? Vamos honrar, vamos pôr a mão na massa, vamos ajudar. Agora, só honra quem sabe quem é. Filho de Deus. Agora, se você olhar para a pessoa, você vai achar motivo para não honrar. Ixi, ó, sei não, hein, pastor, ó. Não merece, mas não merece mesmo. Mas não merece, e você também não merece. E não é por merecer, é porque Deus cuidou de você. Tem um texto que Jesus está sendo maltratado, Jesus está sendo espancado, açoitado. Eles estão lá açoitando Jesus. E Jesus está sendo agora levado até a cruz. Chega no Gólgota, na cruz, é colocado. E Jesus vira para os soldados que estão ali e ora: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus orando para quem está batendo nele. Jesus orando para aqueles que estão matando ele. Jesus dizendo: Pai, perdoa-lhes que não sabem o que fazem, é dizendo: Pai, salva esses pecadores. Pai, que esses pecadores se convertam. Pai, que esses pecadores sejam meus irmãos e a gente vai morar no céu. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem. Jesus não pediu perdão porque aqueles soldados mereciam. Jesus pediu perdão porque ele sabia que ele era filho de Deus. Será que você pode rever como você tem agido de acordo com a sua identidade? E a segunda, então eu falei de 4 coisas para que a gente possa honrar. Honre ao Senhor, honre o cônjuge, honre os seus pais, honre a todos. E aí eu estou falando de 2 pontos para que a gente resgate a nossa identidade. A primeira, sabendo quem nós somos, filhos de Deus. E o segundo é quem as pessoas são. Aqueles discípulos estavam sujos. E Jesus poderia dizer: Ah, Pedrão, você está sujo demais, hein? Vai tomar um banho. Aí depois eu jogo uma aguinha aí no seu pé e está tudo certo. Ah, não está dando para lavar o seu pé não, você está sujo. Talvez a gente olhe para as pessoas que estão ao nosso lado e perto da gente: Ah, você é mau, você está mentindo, você já mentiu. Ó, essa mensagem que você está mandando aí no Instagram, essas coisas que você está curtindo, esse direct, isso não é legal. Às vezes a gente olha e julgue como as pessoas estão e não quem elas são. Às vezes você está tendo um problema no casamento porque você está olhando quem a pessoa está. Talvez ela está reclamando da vida, triste, desanimada, infeliz, com depressão, um problema. E você olha como ela está. E como ela está, você não quer. Mas você não olha quem a pessoa pode se tornar a ser. Qual a identidade dela. A mudança vem quando eu e você olhamos para o nosso próximo e não tratamos como ele está, mas quem ele é. Ou quem eles são, filho de Deus. Quer uma experiência que muda nosso mindset, a nossa mente? Por exemplo, eu hoje fui fazer uma visita pastoral, eu e minha esposa. Vamos fazer uma visita para uma criança que nasceu há 2 meses. E aí, conheço o casal já há muitos anos, fui visitando e tal. E aí,
me lembrando dos momentos que os meus filhos eram pequenos. A Elô já está com 18, o Enzo 15, não dá mais tanto para pegar no colo, né? Não cai bem. Mas eu fui lá e peguei a criança no colo e fiquei com ela e tal, e comecei a lembrar dos momentos que eu passava a madrugada, né? Madrugada acordado, ajudando a Dani, né? Tudo mais, dando aquela força lá depois de mamar, né? Pondo para arrotar, ou dando um banho. Mas tinha o momento de trocar fralda. O momento de trocar fralda. O momento de trocar fralda é um momento nobre ali. Porque tantas fraldas no dia. No começo eu falei assim, até pegar a prática. Um dia você já pega a prática. 5, 6 fraldas, no mesmo dia você já fica bom, logo num dia só. Mas eu lembro dos meus filhos, né? Quando ia trocar. E era aquele negócio, né? Porque no começo, nos primeiros 6 meses, você ia trocar e de boa, tranquilo e tal, não era tão difícil. Mas depois de 6 meses, você abria a fralda, parece que tomava um soco aqui no nariz assim, mas Deus dava força e a gente caminhava. Mas o que acontece é o seguinte, no trabalho de trocar fralda, você tem todo aquele processo para trocar. Você tira, você limpa o bebê, a criança. Depois, às vezes, passa um talquinho. Se, para não assar, passa uma pomadinha, né? Um hipoglose, uma pomada, um creme, alguma coisa lá. Aí depois você vai, de todo limpinho, coloca a fralda, fecha direito. E quantas vezes acabou de colocar a fralda, já vem o segundo tempo. Já suja de novo. E aí você fala assim, meu Deus, eu acabei de terminar. Vou ter que fazer tudo de novo. E aí você dá um F5, né? Atualiza e vai de novo no mesmo processo. E troca de novo e vai. Mas, quando você termina de trocar, você pega a fralda suja e joga fora. Sim ou não? Você não pega o seu filho ou a sua filha e joga fora. Mas muitas vezes, no dia a dia, a gente faz isso. A gente olha para quem está do nosso lado e a pessoa errou. Talvez vai dar trabalho, vai dar um mau cheiro, vai ter que limpar, talvez o coração vai ficar apertado, não vai? Você vai lembrar que a pessoa teve uma atitude ruim com você, talvez vai doer, vai ter que, de novo, crescer na credibilidade, na confiança, porque traumatizou, falou uma palavra, fez algo, ou até, infelizmente, um pecado, ou algo que cometeu errado. Mas simplesmente você não pega o casamento e chuta. Se o teu filho errar, você põe teu filho para fora de casa. Você limpa a fralda, você limpa a sujeira, você coloca diante de Deus e pede que o Senhor restaure. A segunda coisa que a gente precisa restaurar a honra é olhar para as pessoas que convivem com a gente, quem elas são, não como elas estão, é quem elas são, e começar a profetizar sobre o marido, sobre a esposa, e isso não depende da esposa e nem do marido, depende de você, começar a profetizar sobre aqueles que convivem com você. Nós abrimos muitas vezes a nossa boca, para dizer para o marido, para os filhos, o que ele está e o que ele está fazendo. Mas a gente não abre às vezes a boca para declarar quem eles são. Seu filho e a sua filha são herança do Senhor. O seu filho e a sua filha serão conhecidos como benditos do Senhor. O seu marido não é o seu calo aí, é algo aí para você carregar. Eu me lembro que na semana passada eu fui orar e abençoar um casal que estava fazendo 27 anos de casado. E aí o casal muito brincalhão, a gente conversando, a gente brincando. Falou, pastor, 27 anos, hein? Só tenho mais 3 anos, hein? De casado. Eu falei, como assim? 3 anos de casado, 27 já? Falou, porque 30 anos é pena máxima. Eu peguei pena máxima, então eu sou obrigado a cumprir a pena máxima 30 anos. Eu falei, não. Está errado. Você pegou é perpétua. Você vai ficar casado até o resto da vida, até que a morte separe.
E às vezes a gente olha para o cônjuge e fala assim, desse jeito não dá não. Não, começa a declarar, não como ele está, mas quem ele será. Nessa noite, quem é que você precisa honrar mais? Honrar mais a Deus? Honrar mais sua esposa, seu marido? Honrar os seus pais? Honrar os filhos? Honrar as pessoas? Não depende das pessoas, depende de você. Às vezes, eu sei que tem uma situação ruim, ou alguém que não está tão feliz comigo numa determinada situação, e aí eu posso decidir tratar mal ou não conversar. Não depende da pessoa, depende de quem eu sou. Eu vou conversar, eu vou tratar. Se necessário pedir perdão, vou pedir perdão, vou acertar. Porque não é a pessoa, sou eu. E não é porque a pessoa merece, é porque eu sei quem eu sou filho de Deus. E eu vou abençoar, eu vou amontoar a brasa viva. E eu já é 9:01, eu preciso terminar. Mas eu vou terminar com um último exemplo. E a gente vai orar. Eu vendia carro alguns anos atrás, já estou aqui como pastor há 15 anos, mas aí há uns 17, 18 anos atrás, vendi carro um certo período. E tinha um vendedor do meu lado, e eu vendia numa loja que era a melhor loja do grupo, e ali estavam os melhores vendedores, a gente era em 12 vendedores. E aquela loja vendia muito carro, muito cliente chegava e tal, e os vendedores eram muito bons. E eu estava praticamente com carro zero vendido. O cliente me ligou, era numa cidade de fora, ia vir para a loja para fechar, e ele combinou que chegaria 1h da tarde. Eu falei, 1h, vou esperar, traz aí o meu almoço, vou depois almoçar, não tem problema. Fiquei esperando 1h e nada, 2h e nada. Como eu trabalhava numa loja de vendia carro no shopping, eu falei, 3h da tarde, eu falei, eu vou comer. E fui no shopping comer, almoçar. E aí quando eu voltei, liguei de novo, liguei, não atendeu. Aí quando eu retornei e liguei, o comprador falou assim, não, eu fui na loja. Aliás, o vendedor tal falou que você está de férias. E fez a venda para mim. Já está tudo certo. Comprei o carro. Comprou? Que legal. Maravilha. E aí fui olhar no sistema, o vendedor que ficava do meu lado tinha feito a venda. Eu falei, Senhor, me ajude. Vou para cima dele, não vou, o que eu faço? Falei, já sei, vou falar com o gerente. E fui falar com o gerente. Falei assim, uma situação assim, assado, está aqui toda a negociação. E fulano de tal fez a venda. O que você vai fazer? Eu não posso fazer nada. Posso fazer. Ele fez a venda, atendeu o cliente, posso fazer. Mas você pode colocar meia venda para mim, meia para ele? Não vou fazer nada. Eu falei, Senhor. Aí o que você pensa? Vai entrar um outro cliente procurando ele, e eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar esse cliente e vou vender também. Beleza. Só que como as coisas são rápidas, era muito cliente chegando, no outro dia chegou um cliente, nessa situação, para ele. Só que nem era tanto assim. E naquele dia, a pessoa estava de folga. Tudo certo para eu fazer a venda e dar o troco. E aí eu fui atendendo a pessoa, olhei carro, fui na outra loja, sabe quando dá trabalho aquelas vendas? E fui, fiz a venda, fechei. Na hora de fechar a venda, eu coloquei integralmente no nome daquele vendedor, 100%. Eu não ganharia nenhuma comissão naquela venda. Fiz a venda, e depois deixei na mesa dele. A venda feita, 100% no nome dele, e deixei em cima da mesa dele. Era folga, ele não vinha na loja, ele veio no final do dia na loja. Quando ele olhou a mesa dele e viu a venda, ele não acreditou. Ficou desesperado, saiu correndo, veio falar comigo. Eu não acredito que você fez isso comigo. Ontem eu peguei o seu cliente e fiz a venda 100% no meu nome. Agora você atende o meu cliente e faz a venda inteira para mim. Eu não mereço. Por que você fez isso? Eu falei, eu fiz isso porque não é quem você é,
porque você agiu mal comigo, foi um traíra, mau caráter, mas eu não estou aqui para te julgar, eu não sou assim, e a minha atitude vai ser diferente para com você. A venda é toda sua. Não, fica com a venda para você. Põe, eu vou falar para o gerente para ele pôr. Eu falei, não, você não está entendendo. É quem eu sou, não é quem você é. Deus te abençoe. Nunca mais aquele vendedor ousou fazer uma venda e tirar do meu nome. Quando ele vinha alguém atendendo um cliente meu, ele ia lá e as outras pessoas, aquilo correu. Eles poderiam entre eles tirar a venda, mas quando era comigo eles não faziam. Sabe por quê? Porque a minha atitude para com eles era outra. Qual tem sido a sua atitude de honra? Não é o que o outro merece, é quem você é. Honre mais tua esposa, honre mais teu marido, honre mais teus filhos, honre a Deus e seja uma bênção. Desculpa o horário, se coloca de pé. Se Deus falou ao teu coração, se Deus abençoa a sua vida, eu quero orar por você. Se Deus abençoou, se Deus falou ao teu coração, levante a sua mão. Onde é que você está aí? Você fala assim, pastor, estou precisando melhorar a honra lá em casa, estou precisando melhorar como pessoa, estou precisando, tem áreas aí, Não era porque os discípulos mereciam que os pés deles fossem lavados, é porque Jesus sabia quem ele era. Não é porque Judas merecia, mas é porque Jesus sabia que ele era filho de Deus. É porque Jesus queria tirar as impurezas dos pés dos discípulos e deixá-los limpos. Não é porque o teu chefe é bom, é porque você é filho de Deus. E você honra o teu chefe, e você honra a tua esposa, você honra as pessoas. Que nós possamos ter uma cultura de honra. Que essa cultura de honra entre no teu coração como filho de Deus e você seja uma bênção. Coloca a mão no teu coração aí. Espírito Santo de Deus, nessa noite, eu peço que o teu Espírito Santo toque o coração de cada um dos teus filhos, e que um vento, e que um rio, que uma corrente de honra venha sobre nós, trazendo restauração de pais com filhos, de filhos com pais, com marido com esposa. Que a tua presença venha e nos envolva, que o teu Espírito Santo nos leve a saber que somos teus filhos, e porque somos teus filhos precisamos honrá-lo e honrar as pessoas que convivem com a gente. Ajuda-nos, Senhor, a termos mais atitudes do céu, mais atitudes de filhos de Deus, e honrar as pessoas que convivem conosco. Que o Senhor abençoe cada lar, cada família, e que eles vivam a cultura de honra de filho e filha de Deus. Nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém.